Nós viemos de Brasília, tá, em 1982, 82. tá. Em 1982 nós viemos de Brasília. Meu nome é Jorge, Jorge José de Lima. É Alzir Costa de Lima. Como conheceu a igreja local? Eu já conhecia porque eu tinha a revista de missionários lá em Brasília, que eu assinava. Eu estava lá em Brasília, então tinha uma revista dos missionários, espalhada dos missionários da casa de oração, né, dos irmãos da casa de oração. E foi lá que eu acompanhava a ida, saída, chegada, saída de missionários na região. Eu acompanhava o irmão Salomão Vieira, tá. Então eu sabia que ele estava vindo para cá, certo? E porque houve conversões lá em Muriaé, onde ele começou seu ministério. Ele começou lá, em Muriaé, então houve conversão lá do Milton Tiarletti, tá? Do Milton Tiarletti, lá em Muriaé. Antônia. É. Houve conversão lá de alguns irmãos, e eles vieram, como o seu avô veio e morou lá no São Pedro primeiro. Primeiro ele morou lá no São Pedro, mas a gente, tá, então ele morou lá, entendeu? Eles também vieram lá, porque lá da tal de Capetinga, onde é que Salomão tinha missionário. Então esse pessoal vindo para cá, para melhores, talvez, emprego, estudo para as crianças, eram 10, né, parece que eram 10, né? Então já viu, tá com 10, mas graças a Deus, né. Então, entrou, veio a você conhece um homem que vem sempre aqui? Antônio Calais? Ele, com a família dele, também veio de Murié, também é da região lá de Capetinga, daquela região lá, tá. Então isso tudo fez com que o Salomão achou por bem sondar aqui. Mas então é o seguinte, então o grupo de Juiz de Fora, que aqui é a cidade polo, né, onde já tem faculdade, tem tudo, então aqui vem, né, gente de todo lado, né. Então ele ele veio para quer dizer, continuar evangelizando esse pessoal. E um trabalho aqui, que esse trabalho aqui é até desde a de 45, da guerra de 45. Tinha um trabalho aqui em Juiz de Fora, na rua Paula Lima, certo? Que vinha militares para servir para a guerra, naquele tempo do 45. Então tinha um trabalho lá, que veio do Rio de Janeiro, certo? Vinha irmão lá do Rio de Janeiro, São Carlos, Turiaçu, vinha dar estudo na rua Paula Lima. Mas aquilo morreu ali, né. Terminou o trabalho lá, não foi à frente. Depois tentaram levantar o trabalho da casa de oração dos irmãos, né, levantar o trabalho dos irmãos. Então, o trabalho começou lá, depois, aliás, tentou começar lá, mas, né, acabou. Como em Colossos, por exemplo, acho que quem lê a história de Colossenses, Colossos não tinha mais, era importante Colossenses, mas as outras cidades eram mais estrategicamente lá, né, até mais ou menos terminou o trabalho. Bom, aí ficou sem trabalho aqui, veio um irmão, a igreja Filadélfia, vocês conhecem? A Filadélfia tinha um irmão de Petrópolis, acho que isso aí, e esse irmão tinha uma ligação com a casa de oração, mas lá no estado do Rio. Eu esqueci o nome dele, agora só tá o filho que é pastor lá, a igreja Filadélfia, tem uma ligação, mas também não prosseguiu com casa de oração, porque tinha outras doutrinas já, não era o princípio dos irmãos. É porque nós tem
né, nós temos o princípio dos irmãos, né, um mais caro amigo, nós reunia lá, ele vinha aqui, né, ele era parente do Salomão, parente mais do seu Ataídes. Tá bom, só pra vocês eles era A primeira esposa a do primeira esposa dele ele irmã do então tinha uma ligação por intermédio de Dona Odete, Ataíde, mais o Ataíde, entendeu? É, porque tem um parentesco aí, né, mas isso aí ficou, já tinha a igreja Filadélfia, então, a gente já sabia, esse trabalho aqui não foi para frente, depois vieram Teixeira. Teixeira, é um irmão lá da casa de oração de Teixeirinha, Ganhei. ou de Belo Horizonte. Ele foi para o Brasil depois. É, então o nome dele é um missionário, né, chamava de Teixeirinha. Ele tentou abrir o trabalho começando na Cesárea Alvim, onde tinha Salomão, onde morava Ataíde. Então aí vocês já estão pegando uma ligação do por que o Ataíde morou na Cesárea Alvim, né. Eu saí na época, estava aqui, naquelas épocas mais antigas, né, estava aqui, trabalhava na cidade, profissão, então, bom, não deu certo, prossegui. Aí entrou quem outro lá, Tá, depois vieram 2. Ataíde Pessoa. Foi quem? Depois o Ataíde Pessoa. Era o Teixeira, que veio do Rio, depois veio de Belo Horizonte, depois veio o Salomão. Então como eu conheci a igreja local, que não tinha nem a igreja local ainda. Os irmãos se reuniam nas casas, depois né, mas era uma igreja, ainda não estava formada a igreja, né. Salomão então lá, aí ele levou bem no pé da letra lá, do jeito que ele Salomão veio, começou o trabalho. Aí quando eu estava lá em Brasília e vi que o Salomão veio para Brasília, A gente foi. para Juiz de Fora, eu falei, eu questão de função, né, então eu fui pedir uma transferência para Juiz de Fora, que é difícil vir para cá, é só por quê? Mas eu não queria ir para o Rio, ninguém quer servir no Rio, né, eu disse que já mexeram com isso, já sabe mais ou menos, né? Ninguém queria ir para o Rio. Aí eu pedi para Juiz de Fora. Como eu jogava numa posição boa no exército, né, a função minha era boa, né, e trabalhava com generais, com ministros, né, e eu tinha liberdade. Nunca tem vaga nos lugares bons, que aqui é considerado lugar bom, Campinas, tem as cidades no Santa Maria, Rio Grande do Sul, então tem um lugar que a gente sabe, opa, isso aqui é bom para servir. Mas para Juiz de Fora também, como é bom, nunca tinha vaga. Mas que a posição que eu jogava, que eu falei, né, a posição que eu tinha, eu lidava diretamente com generais, comandantes e diretores. Eu falei que eu precisava vir mais para Brasília, já falava com o general. Não tem vaga, né, mas como a posição que eu jogava não precisa ter vaga, eles fazem a vaga. Isso aí é uma coisa, né, que a gente tá. Então eles já sabia que vinha, porque eles já sabe, tem posição, o cara joga como o Marquinhos é bom, tá. Marquinhos é bom, bom, bambam mesmo, tá. Do jeito que ele como o Marquinhos. Então, quer dizer, é essa linha, né, é funcionar na situação, né, não precisa ser puxa-saco para isso não, eu estou falando logo, porque eu nunca fui puxa-saco, mas fazer, sabe, né, porque eu não tinha na igreja, foi formada aqui, né. Aqui tinha, meu bem, aqui embaixo, nos vemos. Seu filho não tem organizado aí. Não, mas era a igreja. O Salomão quer fazer a coisa. Não, eu não conhecia a igreja, eu não tinha nem a igreja local. Tinha um local, né, depois compraram aqui, era Jardim do Sol, era alugado, entendeu? Você não Mas já tinha. reunia aqui Aí embaixo. quando eu fui em 82, que eu já sabia que o Salomão estava aqui, eu tenho um livro que eu sigo, assim, pelo menos para me dar orientação chave, é o princípio da igreja do Novo Testamento. Se está aqui
mais ou menos, que isso aqui também não quer dizer que perfeito não, mas pelo menos é que nós seguimos desde Você pensa. desde o tempo dos missionários que estão aqui, ó. Eu fui criado nesse lugar com esses missionários ingleses. Antigamente vinham os missionários ingleses e daquela região lá da Europa, vinham, e nós somos produto do trabalho dos irmãos que vieram de lá. Hoje não tem mais, tá? O Simon vocês conhecem, né? Hoje o Simon virou para mim uma vez, né, estava lá no Carangola lá, que pediu que eu ficasse lá na igreja lá um tempo, né. Aí eu falei assim: "Se eu soubesse que o evangelho aqui está dessa forma e olhando para a Inglaterra, eu não precisava vir para cá". Ele falou, porque nós mandamos hoje missionário, né, hoje vai missionário para a Europa. Então qual a situação do princípio dos irmãos, então eu fui servir lá no QG, quartel-general, né. O quartel-general tem ali na Leonora ali. Ali é Sabão, né, eu já pedi a transferência. Quando eu cheguei aqui, houve muita oposição, uma é essa que eu falei antes, né, de puxar para lá, para cá, e amigos, crentes, entendeu? "Não, vai", ih, rapaz, aí você mas eu vim convicto, porque eu tinha um histórico lá desde que eu acompanhava e sabia que era o Salomão desde o acampamento, tá entendendo? Você pode ter as dificuldades que muitos acham que tem, tinha, né, mas ele não fugia da verdade, da verdade, do princípio dos irmãos, ele não fugia, né. Então eu falei: "Eu prefiro estar seguro num lugar, estar seguro num lugar que tem ensino, tem doutrina, e a que eu não vou dizer que, né, outras doutrinas, tá entendendo, mas que tem um princípio dos irmãos que eu entendi que é, né, eu fui ensinado no grupo dos irmãos". Sim, eu nunca eu vou entrar no outro detalhe aí. Eu nunca fugi, ó, transferência com a ser militar, e outro por necessidade, fui para o Rio das Ostras, fui agora para Miguel Pereira. Eu nunca traí o meu princípio, entendeu? Tem falha? Tem, é de homens, né. Tem falha? Tem. Mas eu entendi, isso aí eu entendi, que o mais próximo, né, do registro do Novo Testamento, eu entendi que o grupo dos irmãos estava na direção da simplicidade, do trabalho e tudo, né. Logicamente, tem coisas que às vezes a pessoa não concorda, tá, e não é obrigado a concordar, entendeu. Mas eu tenho esse livro que é o Princípio da Igreja, não sei, carrego ele. Só que esse aqui é novo, montei, está bonito assim. Eu fiz uma cópia dele para saber o seguinte: se alguém perguntar a mim, eu tenho esse livro, porque que eu faço para não ficar, né, como é que chama? Eh Pedra que muito rola não cria limo, né, aquele que é peloso, né, tá. Então tem gente que não para em igreja nenhuma. Tem gente Nós viemos para aqui, fomos morar no Granbury. E as primeiro domingo que nós passamos aqui, eu já falei: "Não, hoje nós vamos procurar a casa de oração". Aí deixou o carro na garagem, nós viemos a pé. é para conhecer a área, né, Viemos aí quem conhecia a cidade, então viemos a pé, vamos para subir. na direção do Jardim do Sol. Fomos A pensando que direção, era no Jardim do Sol. Aí chegamos lá, não achamos, mas aí tinha só o número e tudo, mas já tinham saído de lá, tinha vindo para cá. teve quem indicou, né, aí nós viemos aí quando chegou ali na onde era o Hospital Aragão, eu já estava que não aguentava de andar, aí eu falei: "Joia, vamos parar, vamos É, voltar". quando chegou Aí a cedo, Aralão, ela não, ficou. nós vamos subir até ali, que é onde eu tenho começo aqui, né. Antes do Vamos subir até ali, se não for a gente volta. Aí nós chegamos ali, perguntamos: "Ah, é ali, ó". Aí nós ali de Mineiro. é, mas aí nós subimos de novo, mesmo aqui, mas aqui era tudo barro, era tudo no se tivesse chovendo o carro não passava. Aí nós a pé, né. Aí quando nós chegamos aqui, eles tinham acabado a reunião. A escola Estava ali fora o Salomão, a Leia, a Arlete. Hilton e Alé. Aí quando eles já o Arlete não conhecia a gente não, mas o Milton conhecia, né. O Milton não, o Salomão. Aí quando o Salomão viu a gente, mas que alegria que ele ficou.
Aí nós ficamos um tempão aqui na porta conversando, e daqui nós já conversamos, falamos que ia reunir aqui mesmo. Eu já estava decidindo, porque eu Aí fomos, o Salomão: "Não vamos lá para casa". Aí o Salomão tinha um caminhão, o Salomão não, o Milton carregava carga. caiu devagar, Nós entramos lá naquela parte lá à frente, uma turma de gente, fomos lá para casa de Salomão. E foi assim, nós à noite nós já viemos, e estamos aqui até hoje. Mas foi a nossa festa de bodas de prata, bodas de ouro, foi muito bom, muito bem recebida. E só que eu não consegui fazer a outra por causa da Covid, né. Mas eu senti tanto que aí já era a terceira boda, né. O impactante que eu digo é o seguinte, eu trouxe esse aqui. São o progresso do evangelho, é o progresso. Então aqui tem uma. Esse dia eu fui fazer o batismo, Salomão dirigiu, então logicamente tinha sua Ládio, Jate, e tinha outros irmãos que reunia aqui, né, eu também não lembro de Salário de Miguel com a sua família, e ajudou muito, né, morava em Vila Alpina, então trazia muita criança. Quando eu vejo a criança que o Jonas, quando eu vi, trazia era muita criança que a dona Aparecida, hein, eu trazia mesmo, né. E por isso que tem eu tenho uma classe aqui que eu sou né, que não tinha as meninas formadas da escola de professores e tudo, a gente pegava a literatura do de Ourinhos, que era uma editora do nosso princípio, pegava e mandava, né, o mandava para nós esse, aliás, tinha, né, eles tinham de criança, eu tirava dali, e quando ela contava a história da Bíblia. Tinha por exemplo, o quadro lá em casa, quadro de 2 caminhos, antigamente tinha quadro, 2 caminhos, não usava quadro, esses quadros de evangelho e tudo. Mas lá Lá. não, É. tô ali não. Então tá, tinha quadro 2 caminhos, contava história, né, mostrando o quadro, tinha que ser, mas é tudo feito com prazer. Então foi isso, eu estou mostrando um aqui, aqui são 10, 2, 4, 6, 8, 10, né. São 10 irmãos, que esse batismo que a gente fez ali embaixo, né, já tinha o batistério, né, ali embaixo, e os outros foi acrescendo pessoas aqui. Então pessoas iam estudar, a gente já recolhia, as igrejas lá de fora mandava o endereço dos meninos da família que vinham estudar a faculdade, fazer a faculdade, a gente já apoiava, entendeu? A gente apoiava aqui os meninos para não ficar o ano jogado aí na universidade aí, tá. Para não ficar, então eles tinham lugar de apoio. Então eu acho que esse é o desenvolvimento, né, do evangelho, entendeu? Do evangelho, que foi cresceu dentro da simplicidade, não é o nosso princípio já mostra que ele é simples, né. E foi isso que os irmãos lá da Irlanda e tudo queriam, um lugar onde fosse princípios, reunir tudo, mas na simplicidade, né. Era a ideia, né, tem uns livros por aí sobre isso, outros é verdade, outros tem me foge um pouco. Eu não tinha dificuldade nenhuma não, sabe por quê? Por exemplo, o quê? Vamos ver. Seguimos eu tô falando pra você que eu nunca saí dos princípios, então, andando para o Brasil inteiro, eu segui o princípio, que é que não tem jeito de ficar fora. Pode ser que não aceitam tudo, isso é verdade, por exemplo, né, tem muita gente que tem o trabalho das irmãs, trabalho como é que tá na muita coisa a pessoa não pode aceitar, mas é o princípio que nós fomos ensinados, né, com tem onde se amarra tudo na Bíblia direitinho, então não, eu nunca tive, porque eu nunca saí do princípio, nós nunca saímos, ela também, é a mesma coisa, né, ela foi, né, no caso aí no Rio, né, e ela estava já no Rio, mas do meu sogro, tudo era o mesmo nunca não teve nenhum problema, não teve nenhuma dificuldade, essa aqui eu que matar aqui, né, hoje. É então isso. Eu tenho um princípio, a seguir, então eu não vou na onda, né, um princípio assim, que eu creio mesmo, né, até esse detalhe, né, e no princípio dos irmãos,
Tá aqui, eu tenho aqui. E agora é novinho, mas o meu era até sumiu lá de casa, nem sei mais. Eu fiz xerox, lembra? Eu tinha uma xerox onde eu trabalhava, no quartel. Eu fiz o livro, o princípio da igreja do Novo Testamento todinho, que aí fazendo lá na xerox era mais apertado, vídeo como é que é. Mas eu fazia, eu trabalhava com essa xerox, que era da minha seção, né, falei com meu chefe lá e fui fazendo, fiz o livro. Depois aí eles começaram, aí esse aqui foi tirado do inglês e tudo, então tá aqui, tem, mas eu tinha fiz por quê? Porque é o seguinte, tem que seguir aquilo que você crê. Eu acredito no trabalho dos irmãos, entendeu? Digo que não é perfeito, porque tem irmãos, e um puxa por um lado, às vezes tem, porque se você olhar de livros que falam sobre o trabalho dos irmãos no mundo, né, quando chega na PAC, tem coisas que, né, foi modificada e tudo. Mas quando saiu o princípio da igreja do Novo Testamento, eu falei: "Cabo de acordo com o que ele tá, dá para lidar, estar junto com os irmãos", né. Por exemplo, aqui veio, quando nós chegamos aqui, tinham 2 homens, 2 irmãos da Assembleia de Deus. Você está lembrado deles? Então Salomão foi acolhendo aqueles que quiseram dar aula, pois também peguei lá, eu a primeira professora. ela foi professora também. Quando eu vim para aqui, eu fui para a escola dominical. Meu filho, enfiar no texto e vai, Deus opera e a gente vai lá. E Eu de lá daqui, eu sou professor, estou vindo depois da escola dominical, tiramos ele na caixa d'água, pode olhar. Aqui, essa aqui é uma das muitas, que aqui já mudou, tinha gente, pô, aqui não está o Fernando da Dona Coisa, mas tem o retrato da Fernanda ali, da vizinha da coisa, né. Fernando, nosso aqui da Margarida, aqui em Somar, tem o Fernando, tem outros, eu trouxe um, Glorinha. filho da Dona Glorinha ali em cima. Entendeu? Ele carregava tudo, qualquer trabalho. Hoje a gente está cansado e também reconhece uma coisa, tem que ter humildade. Reconhece que Depois até presbítero, não foi? então quer dizer, reconhece. Porque não usava o nome, tá, aí ela falou: "Não foi", mas é que acha, não se usava o nome para não ter nome de posição. Você foi Prefeito de não, fazia o serviço sem usar o nome. Essa foi ensinar assim, que eu concordo sim, né, para não apresentar, não, apresenta o presbítero tal, mas entendeu? Não, nós temos que reconhecer os nossos presbíteros, nós que a igreja que tem que reconhecer, você está vendo? A igreja, se entendemos pelo princípio, que a igreja que tem que reconhecer os nossos presbíteros e os nossos diáconos, para saber onde vai como precisa. Na laje tinha o trabalho de jovens, que os jovens não tinham, estava sem lugar para ficar. Eu abri um trabalho para abrir uma casa, a minha casa era grande, acolhi os jovens. Os jovens tá sem acolher, os jovens ficavam aqui pendurados nessas dia feriado, e a gente não tinha, quer dizer, uma organização como, você tem aí o projeto e tudo, a gente não tinha essas coisas, era meio no pau, né, então é mais difícil. fazia reunião e depois fazia brincadeira. Aonde? Na laje, né? A laje virou dos homens, Oxi, ó. estava as meninas todas. Mas só as tias todas quando eles vieram para cá, elas assistiam a reunião. Não, não, Não tudo vi bem. só até Dona Maria, Tá, Maria. depois da Dona Maria até comunhão tomou muita. Não, João Maria vem, tudo isso. O ancião tem um nome, se você olhar no princípio, você vai ver os anciãos. Nome antigo. Então, no fundo, eu sou daquele, entendeu? Então o ancião também tem esse princípio, chamado ancião. Em vez de chamar, nome presbítero, mas sei que lá mais, fala: eu sou o ancião lá da igreja, tá com o ancião. Então a gente tinha esse trabalho, pregava, né, e estudava estudo e visitava. Por exemplo, tivemos um tempo, por quê? Com os trabalhos que fizeram. Lá no Ipiranga, que nós compramos, nós compramos lá um terreno, entendeu? Quem iniciou um trabalho lá, né, na casa da dona Linaura, que é a mãe da Marúcia aqui, entendeu? Ela abriu as portas, nós fomos lá, foi onde converteu a Mônica e o Celso, né,
converteram eles. A Cristina também. Cristina, irmã Cristina. Então nós fizemos o quê? Antes de coisa, nós fizemos aqui trabalho na casa deles, escola dominical na casa deles, saía daqui, Ali um grupo, aí mudava, era grupo, né. era Assim, escalado. no São José do Carmo, por exemplo, lá em São Pedro, São José do Carmo, a gente alugamos uma sala, levamos uns bancos para lá, e a gente começou a trabalhar lá no São Pedro, alugamos uma sala que virou o que hoje? A casa de oração Tem um detalhe. de São Pedro, a casa de São Pedro. Então a casa de São de Ipiranga, tudo é filho no sentido de São- considerar assim. Sobre o São José do Carmo tem um detalhe. Pode contar. Ele estava afastado da igreja, e aqui ele vinha nas reuniões. Até que chegou um tempo que ele falou assim: não, agora está na hora de eu acertar a Ele vida. pediu um batismo, não tinha sido batizado, ele estava lá. Aí ele voltou aos trabalhos e até pregava às igrejas. É o homem que falava, ó, olha, tem que olhar debaixo da Bíblia, entendeu? Porque assim, ei, tá? Eu falei, entendeu? Ei, ele é manso, entendeu? Era manso. E então o Benfica, o que aconteceu o Benfica? Eu vi que estava já crescendo, tá dividir, mas veio de lá, veio outros aqui, falei, opa! Eu sempre tive espírito de missionário, de abrir trabalho, né. Mesmo que eu não tivesse para continuar, mas eu levava uma pessoa. É tanto assim que o trabalho do Benfica, eu não trabalho sozinho. O trabalho aqui, como diz o Salomão, é dele, eu respeito, sempre respeitei, nunca tive atrito com o Salomão, foi tudo de letra, né. Porque onde talvez a gente divergia alguma coisa, não entrava no detalhe, entendeu? Que não perguntava tanto, é alguma coisa, né. No Benfica foi o seguinte, o irmão Carlos, né, bem, posso começar por ele? É por ele. É, por ele. O irmão Carlos é o marido da mas era marido da Sueli. Sim. O Carlos era, ó, eu vejo assim, é o Jonas na vida. Era o bom, ele tá no da igreja guardado. Ele pegava criança, ele era jeitoso para criança. Ele passava a mão na criança, controlava todos eles e tudo, então foi bom ter um trabalho lá com crianças. Ele buscava, outros irmãos também buscavam, irmão daqui ia e buscava. Pois não, você não vai. A Sueli ligou lá para casa e assim, A Sueli, mulher do Carlos, é. aí ela pedindo se a gente podia fazer uma visita, não. Inclusive eles até moraram aqui em cima, e reuniu um pouco a gente. Às vezes a Sueli era membro, mas quase não vinha, ele também não vinha. Ele também não vinha, ele ia. Aí depois eles mudaram É, lá para Benfica. ele quer vir. Ela pediu se a gente podia fazer uma visita. Visita lá, é. Aí nós marcamos o dia, foi no dia seguinte, né. É, às vezes fala que é visita, a gente ia na hora. Mas No tempo que eu tinha carro, eu saí, eu mais ela, eu faço mesmo. aí eu falei: "Nós vamos lá fazer a visita para eles hoje". E quando foi quase na hora da visita, mas caiu uma chuva, essa chuva que gota caindo agora, É, de pé chuva. é verdade, limpador. Aí o Jorge falou assim: "Vamos fazer o seguinte, você bota um sapato dentro da bolsa, vamos levar, porque chega lá, ele vai entrar na casa deles, sabe como é que é". A gente sabe também, tem Sapato pessoa que não quase. gosta de receber visita por causa do sapato que entra, a gente está acostumado a não dar pra ele. Mas aí na casa era eles muito simples, tudo, né, nós entramos, nós ficamos lá até tarde. As meninas, uma deitou no meu colo desse lado, a outra desse, e dormiram no meu colo. E nós estamos lá conversando, falando como é que ia ser, não ia. E dali nós começamos da semana seguinte já reunir. Já eu, Aí a reunião era nas casas. nós tínhamos, Tinha aquele menino que trabalhou, vocês não conheceram, acho que não. o André. O André. Que o Aí André- nós fomos e começou a reunião, toda semana tinha uma animação. Era animado. Aí comprou o terreno, fez aquela de oração. Saulo veio de Muriaé para ajudar. Saulo, você lembra? Saulo fez todas as casas de oração. Muito Ele vinha para cá, Salomão, você não trazia ele para construiu aqui, construiu várias. ajudou, essa casa de oração quase que foi ele construiu. É, tá toda. Porque o Salomão, ele investe, ele vai de cima, mas pedreiro. Aí não demorou muito, estava pronta a casa de oração, inaugurou a casa de oração.
e o Luiz da Massa Vanderleia ia com a gente todo domingo para lá. Ia de manhã e ia de noite. Luiz, ó, nunca reclamou de nada. Não havia reunião, não tinha ninguém. A gente se ajoelhava lá, orava e pronto. Ou se não tinha um, dois. Aí quase ninguém. Mas estava começando a crescer, né? Trabalho inicial Reuníamos em várias casas dos vizinhos lá. A gente começou os trabalhos lá, mas nunca começamos sozinho. Outro detalhe que eu comecei falando, eu nunca comecei trabalho com coisa, né? Sozinho. Eu sempre trouxe ao conhecimento da igreja, tá? E lá começou o trabalho ao ponto que eu animei. Falei, minha filha, vamos fazer uma coisa para nós. Depois passa para a igreja. Como aconteceu, foi tudo do jeito planejado. Tava o Dimas, e sempre eu não trabalho sozinho, sempre eu quero um apoio, reconhecendo que se eu não posso dar o ensino no nível tal, mas eu posso carregar o tijolo, eu ia embora, que eu vim terminar o tempo de serviço aqui e ia voltar às origens, lá em Carangola. Eu só queria ficar na cidade, comprei o terreno para fazer porque o Salomão estava doido que eu ficasse aqui. Falei, você tem que ir para Carangola? Salomão um dia virou para mim. Começou a procurar casa. Você tem que ir para Carangola? Eu falei, depois que eu saí do exército, eu tenho o Brasil inteiro para mim e o estrangeiro se eu tivesse curso. Esse terreno que nós compramos, ele que comprou, já estava para o outro lado do país. E ele foi de casa e falou que o terreno estava guardado. Eu estaria no Paraguai, Acabou comprando mesmo. Então, o Salomão virou e falou assim, Deus, nós estamos sozinhos. Tinha o seu Aládio, o rezador também, tinha o seu Aládio, tinha eu, tinha seu avô. Mas teve um detalhe que houve um fracasso lá por causa disso. Tinha uma casa lá das duas, cuidei da terra. O pai dele, pai adotivo, né? Mas é o pai que Ele criou aí na idade de 12. Ficou doente e nós tínhamos que ajudar a olhar lá em Carangola. Aí nós mudamos para Carangola. Mudamos para Carangola, não podia chegar só pro Simon, que começou um trabalho, mas ele arrumou uma igreja, ele falava assim, muito problemática, porque todo mundo queria ficar perto do Simon, ajeitou e tal, mas apareceu lá todos os problemas em cima do Simon, e eles ficou meio apertado. Ele falou assim, George, você tá morando aqui em Carangola? Eu falei, estou, vim cuidar do meu velho. Bom, então fui para Carangola, aluguei um apartamento para mim, né? Lá em Carangola, para nós aqui. E fui no cartório, acertar, né? Lá o contrato do aluguel e tal. Encontrei com o Simon. Ele disse assim, Jorge, você está vindo para cá? Eu falei, vem cuidar aqui do meu velho no lar de idosos, tem um lar de idosos lá. Porque que me criou, então agora eu tinha que, né? E lá tinha um lar, ficado do lado do idoso, mas eu vi que precisava estar ao lado para pegar no carro, levar no médico, fazer tudo lá. Então eu fui para lá e falei, vou pro Carangola. Você quer ir comigo? Eu falei, eu quero. Então foi aquela mulher que não me deixou, né? Quero, tá bom. Não, você encontrou com o Simon numa rua. Tá. Aí o Simon, Jorge, você aqui em Carangola? Então vai ficar comigo. Vamos trabalhar no templo, a igreja. Lá no Aí eu queria que tem uma igreja lá. eu vou para Não sei se eu preciso ir para Inglaterra. Eles têm, eu conto no caso. de vez em quando tem que ir, né? Tinha que ir. E preciso de uma pessoa com experiência para ficar na casa de oração. O irmão do Dulce o Dúcio. também ia ficar lá. Tinha que Aí pegar uma igreja, né? assim, Pegava com o Simon. ela Entendeu? começou, fico se o Jorge ficar. Aí o Dúcio falou assim, se o Jorge ficar, eu fico. Nós dizia, o Jorge não ficar, aí, Eu falei, então vamos orar. aí acabou ele ficando lá. Foi isso. Ele chegou, cercou quando foi fazer Até o Simon voltar, né?
na dele, e ficamos lá. Mas antes o Simon me virou: "Eu preciso ir na Inglaterra". Eu falei: "Uai, eu não vim para ficar não, eu vim aqui para ficar no lá cuidar do meu velho, mas também onde vai reunir?" Foi "Não, isso eu não tô pensando isso aí, porque aqui tem um monte de casa de oração, entendeu, e eu vou uma dessa aqui eu vou reunir, mas não está decidida essa parte não". Aí ele virou aí falou: "Então vamos orar, sabe". Depois eu encontrei com ele e falei assim: "Ó, resposta de oração. Falei com a minha mulher, nós oramos e o Dulcio vai ficar com s", falou, "com Conjecturou. você o Dulcio fica". Opa, então se o Dulcio fica, então não estou sozinho, vou ficar com o Dulcio, e tinha tinha um jovem lá também que era pregador e tudo, o Paulinho. O sobrinho do Paulo. É Paulinho. Então foi: "Opa, então tem aqui já tem uma pessoa para ficar aqui, para, né, mais condições, assim, para ficar, para você não você tá pega lá", deu. E também tinha os irmãos que de lá que ia pregar, a gente chama ajuda, né. E ficamos lá um tempo, em Carangola, mas encerrou a parte lá, eu voltei à base. O problema, encerrou a parte lá, voltamos para a base. Sempre eu voltei para a base, sempre eu saí. A última vez vocês sabem que eu saí para Miguel Pereira, mas só vou no lugar que tem trabalho, tá começando. Então fiquei lá na igreja lá, as igrejas todas me aceitaram, todo lugar aceitou. A primeira aceitou, a igreja grande que tem lá onde está o Rafael. Mas eu preferi ficar lá onde estava mais necessitado, e eu vi que estava tudo desorganizado, não quer dizer que sou um cara organizador, mas Teve o Rafael Ania lá. o Rafael reunia lá e tudo. E eu fiquei lá com eles, né. Eles queriam me nomear presbítero, que eu não acredito que presbítero é assim. Esse presbítero é aquele que vem trabalhando, a igreja reconhece. A igreja reconhece aquele que vem trabalhando, e não é escalar presbítero não. Eu não entendo isso. Presbítero é o diácono, que a função é: olha quem está trabalhando, olha, observa, né. Paulo observou Timóteo, ele tinha testemunho em 2 cidades, pode olhar. O apóstolo Paulo, aí chamou o que escreveu lá, quer dizer, o Lucas, né. Aí, aqui, dá uma olhada nesse menino, esse menino é bom. Eu já tinha brigado com Pedro, né, já tinha que mandou Pedro correr, Pedro era filho do papai, coitado dele. Eh eh, eu, não, Marcos que era filho do papai, é Marcos, filho de papai, mamãe rica, e saí de Jerusalém, então eu já tinha brigado com Pedro, tudo, porque ele é enérgico, que é um homem